Fala, torcedor do Palmeiras, bom dia. A imprensa esportiva aqui repercutindo bastante sobre essa negociação com o Dudu. Se ele fica ou não. Vamos lá, pessoal, quer saber o que a imprensa esportiva que falou? Fique no vídeo até o final. Você também sabe. Enquanto não assina, meu parceiro, não adianta anunciar, falar, o contrato não está assinado. Então, a minha leitura, a minha interpretação, na entrevista, na fala ali do Alexandre Matos, ele deixa claro que está tudo certo. A vontade foi do Dudu que procurou, conversaram com o Palmeiras aceitou, o Palmeiras mandou documento, o Cruzeiro entrou em acordo com o Palmeiras o que vai ter que pagar, porque, na verdade, o Dudu tem contrato com o Palmeiras até o início do ano, até o final do ano, então tem que pagar alguma coisa. Então tá tudo certo. Só que no final ele falou assim, mas se o Dudu me ligar e falar não quero ir mais, ele segue o caminho dele, porque aqui no Cruzeiro tem que querer para jogar, porque o Cruzeiro... Então ele ainda deixou uma brechinha ali. A própria nota do Cruzeiro é cuidadosa, na medida em que ela fala de que há um acordo com o Dudu. Mas aí eu discordo de você. Não fala de... Cuidadoso não, professor. Ela não fala de... Cuidadoso. Pra mim, tanto a nota quanto o Alexandre falar é no desespero já. Tem Pra um mim, pé atrás aí. Porque pra mim, o que aconteceu? Tava palavrado, eu acho que o Dudu, o carinho da torcida do Palmeiras com o Dudu sem ter jogado contra o Vasco, deve ter balançado, e aí o Cruzeiro falou, tá tudo certo, vamos meter uma pressãozinha. Irmão, você não vai vir mesmo? E aí tá muito claro que assim, tá tudo certo, mas não tá. Se não assinou, meu parceiro. E até quando assina também, né? Porque o Abel assinou um negócio aí também e as coisas estão... Os árabes. E as coisas estão rolando aí. Então, assim... Primeiro tudo certo, mas não assinou. Primeiro que foi a notícia que eu tuitei, foi Dudu Neida, né? Porque foi Dudu nada mesmo. Aconteceu, ninguém noticiou isso e aconteceu hoje durante a tarde. Num primeiro momento, eu pensei assim comigo. O Palmeiras, pra abrir mão... Depois a gente viu que vai rolar uns milhões aí. Também não é de graça, não. Sim. E acho que faz sentido. Mas, assim, o Palmeiras deve ter dados de treino, de alguma coisa, ver alguma queda física, alguma questão, para liberar um grande ídolo da última década do Palmeiras. Mas, assim, me pega muito que o Palmeiras ele tem tomado decisões nos últimos tempos. Claro que não todas acertadas, todo clube erra. Mas tem um clube que acerta nessas questões, é o Palmeiras. Todo mundo falou do Patrick de Paula, deu pro Botafogo, Gabriel Veron. A gente só viu que até agora... Entre aspas, que o Botafogo pagou uma grana também. Mas liberou, assim, você quer dizer? Mas liberou, era grande joia, não sei o que. A gente viu o que aconteceu. O Veron, a mesma coisa. O Veron foi MVP de campeonato mundial sub-17, sub-20. Entendeu? E ninguém sai sem o aval do Abel. Né? Então. O Abel participa muito desses processos. Eu te interrompi, professor, desculpa. Sim. Você acha que foi cuidadosa a nota? Eu acho. Ela a partir do momento que eles fazem um alarde, mas ela não anunciando como reforço, já não tem erro. Mas ela não fala de contrato assinado. Ela fala, o Cruzeiro entrou em acordo com o Palmeiras e o jogador Dudu para que ele volte a jogar. É um acordo. Por enquanto é um acordo preliminar. Mas coloca coloca ali na página oficial, o cara com a camisa. Mas negócio de quem volta ao seu lar, né? Volta à sua casa. O cara com a camisa tem arquivo, o cara já vestiu a camisa. Você não viu o cabelinho dele pra cima ali? A foto é antiga. Pra mim foi uma cartada porque viu o Dudu recuar. Mas o bom filho a casa torna. Não foi, não. O Matos chegou publicamente e falou, olha, tô calçado o Cruzeiro Dudu voltará a ser atleta do clube. Não é tão cuidadoso, não. O Cruzeiro comunica que tem um acordo com o Palmeiras e com o Dudu para a contratação. Não tá falando que o cara tá contratado. Não, e o Alexandre fala, a gente espera ele terça-feira em BH para fazer isso. E essa altura já o documento que ele fala, que o Palmeiras assinou um documento com aceite. Aceitou a proposta. Mas isso garante o quê? Ele mesmo no final fala assim, se ele me ligar e falar não quero ir, é isso. Não, mas todo negócio é assim. O Lucas Veríssimo também no Corinthians não ficou. Aí é outra parada, né, meu parceiro? Então, aí mas também não tinha o contrato. Um e-mail. Também não tinha aí não o olhar a escala. Já pensou nós se a gente não olhar a escala, não olhar o e-mail? Se a gente for exigir contrato para tudo, e é o certo, na hora de anunciar, é o contrato. É ali o cravado. Eu só acho que já rolou alguma água debaixo dessa ponte. É isso. Por exemplo, exatamente. Tá com o pezinho atrás, tá? Eu acho que o Cruzeiro sentiu que podia perder e deu um forceps.
E rolou água Você também falou, do tudo outro bem, lado. você falou que ele foi cuidadoso. Foi cuidadoso, mas por exemplo... Cruzeiro foi cuidadoso. Não, o Cruzeiro foi cuidadoso na postagem. Eu falei que eu discordo, eu entendi o que você quis dizer. É difícil discordar mas é do o senhor seguinte, também, mas você nessa também daí, discorda? total, Mas sem é o nada seguinte, cuidadoso aí. se não der certo, vai ficar como pro Cruzeiro isso aí? Hã? Não, o Matos Vai ser o acabou O de... Anelka, o Drogba no Corinthians. Ronaldinho no Grêmio. É isso. Acho que é um pouquinho mais forte, né? É um pouquinho mais forte. O Matos não iria para Itatiaia falar as coisas que ele falou Mas se eu ele diria- tivesse alguma coisa. Ao mesmo tempo, para mim, tá 99,9%. Olha, Mas falta assinar. Eu acho que também rolou... tenho minhas dúvidas, porque o que rolou por parte do palmeirense, assim, eu acho que vai pegar. a reação. Ele vai sair, assim... Cara, é difícil a gente falar por um monte de pessoas, mas eu vi muitas declarações de palmeirense, assim, de gente que eu respeito, que tem lucidez, assim, mas que tá a pé da vida, cara. Mas rolou o outro lado também. Meio sem entender Rolou- vários palmeirenses. rolou- O Marcos fez uma postagem dizendo, então. tô sem entender, como assim? Como assim o Dudu? O sentimento do palmeirense é, o Dudu vai nos deixar? Tem alguns detalhes aí também que a gente tem que olhar. A gente tá falando de um Cruzeiro que tá oferecendo 5 anos de contrato para um jogador de 32 anos que tá voltando de uma lesão. E aumento salarial. Exatamente. E o Dudu tem um dos maiores salários do Brasil. Eu não acho que o Palmeiras, da maneira como ele é gerido, vai se acontecer de o Dudu voltar e tal, ter minutos durante a temporada, conseguir ter um bom desempenho, eu duvido que o Palmeiras, mesmo querendo renovar com ele, em dezembro ia dar 5 anos de contrato para ele. Eu não acho que isso aconteceria. E aí pro atleta é vantajoso, pô. Você vai fazer o último grande contrato da sua 32, carreira. Isso que eu tô esse falando, que é A 99,9. própria tirada do Cássio do Corinthians, a gente fala, o Corinthians perdeu, não sei o que lá, mas eles deram 4 anos de contrato para um jogador de quase 36 anos. Já fez 36 o Cássio? Assim, quando a gente fala O Dudu tá com 32, né? 32. Mas assim, o Dudu é um jogador que depende de velocidade, de explosão, de mobilidade. E isso Cássio, é normal na você verdade, perder. vai fazer 37, né? Porque ele é de É 87. isso, tá vendo? Então, 7, Lembrando são que 14, daqui a agora pouco a em gente junho, vai falar também que o Palmeiras está acertando a contratação do Maurício. 22 anos. Eu, de verdade, quando eu vi, é o que eu falei. Eu acho que o Palmeiras tem seus argumentos para abrir mão, caso seja realmente o que está acontecendo. O Cássio está com 37, só para completar. Mas Então, vai lá, 4 anos de contrato pro Cássio. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, às vezes, enxerga que é o fim de ciclo. E, gente, eu entendo completamente que o torcedor fica bravo e tal, porque, a gente tá falando de um cara que é muito importante na história do Palmeiras. Muito mesmo. Os maiores ídolos. Mas, Atualmente assim, é o maior. eu de verdade, eu Disparado. acho que no Brasil a gente ainda toma decisões nesse sentido muito pelo amor, pelo negócio, e clube de futebol não é ONG, gente. Mas você não acha que está faltando um pouco de amor também? As Falta. pessoas andam muito feridas. O Corinthians não Falta. ficou ferido com o Cássio, o Palmeirense agora não está ferido com o Dudu. Falta. Isso aí não é um negócio como outro qualquer. Eu não estou vendendo Então, refrigerante nem sabonete. Fim de ciclo. É outra história isso Eu aqui. entendo. A questão do Cássio eu acho que é diferente, cara. Eu acho que o próprio momento do Corinthians desgastou muita gente. do Mas clube. satisfeito o corintiano não ficou com o fim Não, dessa não história. ficou. Como o palmeirense Tinha não vai ficar. muito mas- corintiano que queria que o Cássio fosse embora. Como tem que não muito queria o palmeirense Cássio como falando que o titular. Dudu também não joga. Não, que não, não, jogou. dá pra comparar. Hoje eu falei com vários. E muito palmeirense o quê? Vários falando que o Dudu já não vinha jogando o que jogou, que precisa que ver, isso, que tá pô. vindo de contusão. Dá pra comparar com o Cássio no Já Corinthians, tá se não. armando um discurso também que não é essa coisa da unanimidade. Aí eu comparo a estabilidade dos dois clubes, entendeu? O Dudu ainda tá num contexto, ainda está, né? Não assinou. Um contexto organizado, num clube que ele vai brigar por título. O Cássio se enfesou, gente. Essa é a verdade. O Cássio, olha, encheu. você olha as críticas que você está sofrendo, você olha pro clube no futuro, porque o sentimento do corintiano, você olha e fala assim, a tendência, do jeito que a gente olha hoje, é piorar, não é melhorar. O Agora, caso do Dudu é diferente por causa disso. Aconteça o que acontecer com o Dudu, tem um personagem nessa história, que é o Alexandre Matos. Ele já traz o Dudu pro Palmeiras Num chapéu. num ambiente histórico do chapéu isso. sobre o Corinthians. Eu estava lá Até e o com Dudu São me Paulo zoou também aqui. que queria, o Dudu, né? O Dudu passaporte do Dudu, você sabe dessa história? O Corinthians tirou o passaporte. O Dudu ia pra Florida Cup com o Corinthians. Esse documento passou lá pelo departamento. A gente falou, oi, tá vindo mesmo, não sei o quê. E aí o Dudu foi pro Palmeiras. E aí o Dudu tava comigo naquele telão, eu fiz uma análise.
Aí eu falei, pô, eu tava lá quando você deu... Aí ele falou, aliás, obrigado com isso que tirou o passaporte pra mim. Ele ainda brincou ainda. A mesma Você viu? mão, É isso, a agora o mesma Alexandre- mão que trouxe Dudu para o É Palmeiras é a mão que está tirando, a mão de Alexandre Matos. É isso. Esse é só o futebol para contar essas histórias, né? E eu acho que tem um detalhe importante nessa história, que o Alexandre fala que o Dudu me ligou. Ou seja... Dudu que pediu, falou que queria novos ares, pelo que assim- o Alexandre Matos contou. E aí a gente não sabe como é que é com a comissão. Porque o Abel é um treinador que se precisar tirar, ele tira. Se precisar colocar, ele coloca. Inclusive, quando o Dudu chegou, quando ele voltou lá do mundo Ele árabe, segurou, é verdade, segurou um tempo. todo mundo já queria colocar Então, e o isso, Abel, em outras palavras, falou, eu vou colocar quando eu quiser. A questão que vai ser apurada é muito essa também. Por que o Dudu chegou ao ponto de, eu acho que deu pra mim? Porque também quando é uma decisão do atleta, eu acho que em algum momento essas coisas vão ficar mais claras. Acho que o próprio atleta tem que vir, por exemplo, eu acho que a maneira como o Cássio conduziu no final sua coletiva, eu achei muito sincero as coisas que ele trouxe. E a gente tá fazendo a comparação, porque a gente tá falando de dois caras importantes para dois clubes que estão indo para dois jogadores que estão indo pro Cruzeiro. Então acho que com o tempo a gente vai entender o que pegou pro Dudu, o que não pegou. É ganhar mais, 5 anos de contrato com 32 anos. Assim, eu não consigo ser totalmente assim, não entender, sabe? Quando do jeito que o Alexandre Matos contou, quando o Dudu liga pro Alexandre Matos já dizendo, quero sair, ele ainda não tinha proposta de 4 anos, ele queria sair, depois veio. Será que ele escutou você vai alguma ganhar coisa do mais, vem que Palmeiras? você vai ganhar mais, você vai ter 4 anos com um renovável das 5. Tem Então, um assim, ele tinha histórico. motivos para querer sair do Palmeiras. Por exemplo, o histórico. Palmeiras, se você é o Palmeiras hoje, professor, sabendo que é um jogador que tá voltando de lesão, você já ofereceria um contrato para ele agora, de 1, 2 anos? Ou você esperaria para ver um pouquinho ele durante a temporada? 2 anos eu ofereceria, por tudo que ele fez até hoje. Mesmo sem ele... É que 1 ou 2 anos perto do que o Cruzeiro ofereceu é a metade. É isso. Não, mas é aquilo que são você 4 falou, pra virar o Palmeiras atual, ele não pensa assim, ele não dá prêmio por conjunto da obra. Exatamente. Felipe Melo, você jogou muito aqui, nos ajudou a conquistar a taça, mas agora seu ciclo acabou. Mas 2 anos pro Dudu Foi seria assim com o demais. Felipe Melo, foi assim com o William Bigode, foi assim com o David. Se ele volta jogando bem, desempenhando, sendo importante, eu acho que não. Acho que 2 anos era legal. Mas você não mancaria risco de 2 anos com o Dudu? Sem ver ele jogar de novo, a questão é que o Dudu tem um dos maiores salários do Brasil, cara. Porque também tem o Essa é a outro questão. lado, né? Agora, então, ganhando mais América ainda. do Sul. E esse barulho todo dessa tarde de hoje, isso também entra no institucional, na imagem do clube. Você tem que calcular tudo isso. Né? É por isso que eu acho até que não tem volta, porque depois de todo esse barulho, vai ficar mais esquisito ainda se ele fica. Eu tenho um pouco de pé atrás se não tem volta, cara. Eu tô não achando sei. eu tô achando que esse barulho pode pegar. Teve a apuração da ESPN aí, a gente acompanhou do site. site, é isso. Toda Acessem o site, toda a rapaziada. história do negócio que ele ficou queimado com a história do Abel, ter falado que ele não tinha condição para um jogo que ele achava que tinha. Muito vasto. Pode ser a gota d'água dentro de uma série de outras coisas. A gente falou todo um histórico aqui. O Abel explica, né, na coletiva que, eu conversei com o Dudu, ele mesmo achou que ele ainda não tá tão legal e tal. Agora, se o Abel falou isso sem ter conversado com o Dudu aí realmente. Isso para jogador de futebol é um negócio que pega, meu. Principalmente no Brasil. A gente tem muito essa questão do jogador, olha no meu olho e me fala a real. Na Europa, a gente ouve cada história que você treina no time, aí rola o coletivo da madrugada, no outro jogo você não tá nem no banco. Isso acontece. Mas aqui no Brasil, o jogador gosta muito de treinador que chega, você tá saindo por isso, isso e isso. Agora, se o Abel fala isso numa coletiva e não teve esse papo com o Dudu, aí pega. E mesmo E a ao questão mesmo- do contrato, não é que o Cruzeiro chega com um contrato de 4 para 5, é que esse 4 para 5, até menos que isso, era algo que o Dudu já queria do Palmeiras e não conseguiu. Sim. Ele não teve isso em outras oportunidades, diluídas mesmo, não vai dizer que é por isso que ele está saindo agora. Sim. Mas já tem um histórico, tudo é um processo, né? Pode ser só a gota E d'água. o processo a boca do Palmeiras é trazer o Maurício, do Internacional, 22 anos. A gente tem o quê? Temos... então, essa reportagem está lá no nosso site, espn.com.br, com a apuração do Gustavo Berton, lá de Porto Alegre, o Vinícius Nicoletti, aqui de São Paulo, dizendo que o Palmeiras se acerta com o Internacional por Maurício e vai pagar 60 milhões em negócio. Mais um ótimo negócio para o Palmeiras. Diria o outro rei morto, rei posto, se é que o Dudu vai sair mesmo. É uma excelente sequência de notícia, né?
Olha o mapa de movimentação do Só Maurício. tem 22 mesmo? Pô, o Maurício já tá um tempão jogando aí. Pô, não é que tá ficando velho. Assim, é um jogador que eu acho que acrescenta muito no que o Palmeiras vem tendo dificuldade atualmente. Inclusive, a gente tratava o Dudu como reforço, né? Isso é muito louco, né? Durante toda semana a gente tá falando, né? Pô, Dudu voltando, mais um reforço. Aí o Palmeiras vai no Maurício, vai no Felipe Anderson. São jogadores com uma essência mais criativa, né? Riai, né? Riai, o lateral direito. Que aí é um cara mais de pegada, mais trabalhador, assim, mais soldado, como a gente fala. Mas, assim, tanto o Maurício como o Felipe Anderson são jogadores que jogam pelo lado, mas que têm características de meia, né? De flutuar e de criar. Que até o jogo contra o Vasco era o grande problema do Palmeiras na temporada. Desenvolver o seu jogo, criar. Então, assim, é que aquilo, né? Caiu bastante pix pro Palmeiras, né? Caiu o Henrique, que tava pra cair o Estevam, Luiz Guilherme, aí tem que gastar um pouquinho de feijão também. O cofre tá cheio, hein? Tem que gastar feijão. Eu vejo o Palmeiras num momento até de ciclos, de algumas trocas importantes, assim. A saída do Luan também foi um cara importante. Quantos clubes no Brasil podem contar com um reforço desse? Excelente. Num setor de campo que vem acrescentar muito pro time, além do elenco, pro time do Palmeiras. Jogador jovem. E pro Inter é um baquinho, cara. Puro. Mas o Inter vai levar uma grana. O Inter eu imagino que tá pensando na grana que vai entrar, hein? É que a questão do Maurício, cara, assim, aí é o que eu escuto fora, assim, no mercado. A ida dele do Cruzeiro pro Inter já foi um negócio meio amarrado com porcentagens muito divididas, assim. Tanto é que o Palmeiras compra 50%, porque tem uma questão, acho que do Desportivo Brasil a origem. E Cruzeiro ainda. Cruzeiro, Eles vão pegar Então, não é de hoje que o staff do Maurício já trabalha. Parece que o salário dele lá também não é um negócio muito assim. Então, essa saída do Maurício do Inter é uma questão que já desde o ano passado a gente ouve. De, um quer, Flamengo vai, Palmeiras não vai. Claro que tem poucos clubes que têm condições de bancar 60 milha, né? Não é todo mundo que tem essa força hoje. Então, a questão do Maurício também era um negocinho que tava pingando aí, que alguém em algum momento ia colocar a bola pra dentro, e foi o Palmeiras, que agora tá com o Red Bull Bragantino também tinha cogitado. É verdade. E que faz sentido, né? Por perfil do jogador. Pela grana que tem, pelo poder aquisitivo. Muito bem, então falamos muito aí dessa negociação envolvendo Cruzeiro, Palmeiras, com a provável... Exatamente. Eu lembro do imbróglio para renovação de contrato dele há 2 anos atrás. Né, em que muito se discute, ele queria mais tempo de contrato, o Palmeiras queria menos e tal. Então chega um clube em que ele se forma, né, que ele tem identificação também. Não estou julgando aqui tamanho de identificação de Dudu com Cruzeiro ou com Palmeiras, não é isso. Mas também não é um clube qualquer. Mas também não é um clube para ele indiferente que ele vai ter que construir uma história. Ele já tem uma história. Pode ser pequeno ou grande, ele tem uma história. Que oferece a ele uma condição de contrato, que pode ser ali a condição dele de, beleza, vou fazer meu último grande contrato aqui, vou encerrar minha carreira depois ali com outras possibilidades, mas estou fazendo um baita contrato agora. E sem a necessidade de ir para outro país, mudança de família e tudo mais, que é algo que impacta também. Então eu não condeno o jogador. Se isso vir a acontecer, eu não condeno, não consigo. Aí a gente tem que pensar na parte profissional. A parte passional fica pro torcedor. E o torcedor tem toda a razão de ficar chateado. O cara foi acolhido, foi abraçado, foi ídolo, voltou, continuou sendo o cara... São 12 títulos, né? Exato. O cara tem uma baita história dentro do Palmeiras. Mas a gente tá falando da questão financeira. E para um cara de 32 anos não dá para pegar o chicote e dar nele dizendo que ele tá fazendo um absurdo. E é isso, né? A diretoria tem que mostrar trabalho do Cruzeiro, no caso, acaba... Eu acho que talvez a explicação, ela vem mais para o lado do Palmeiras, nesse momento. Né? Eu acho que sim, porque o discurso... É claro que a última fala, né, do Dudu sobre o Palmeiras é muito, quero retribuir todo esse carinho, espero voltar a jogar o mais rápido possível, enfim. E aí o torcedor se sente um pouco traído mesmo, né, por parte dessa confiança. Mas... a postura do Palmeiras nesses últimos tempos, né? O discurso do Abel, enfim, falando que tal jogador já recebeu proposta e não vai sair, ele pede para não sair, e o Palmeiras nesse momento não é uma movimentação de mercado também para suprir essas ausências, já perdeu 2 jogadores agora recentemente nessa janela, o Henrique já sairia, não volta mais a atuar pelo Palmeiras, então não bate. A expectativa pela volta do Dudu era como se fosse um reforço. Era de um reforço chegando no Palmeiras. E aí, do nada, esse reforço não vem mais. Então, é como se um negócio ali tivesse melado. Acho que a diretoria do Palmeiras, ela precisa muito mais se posicionar
do que o próprio jogador. O jogador, ele talvez se posicione por respeito à história e ao torcedor, né? Que ele construiu no Palmeiras. A diretoria do Palmeiras, ela deve essa explicação. Ela precisa se posicionar o mais rápido possível, porque o Cruzeiro já anunciou que tem um acordo. E aí a diretoria do Palmeiras vai esperar o quê? Mas acordo sem assinar... Exato. A gente já viu muito isso acontecer, exato, né, basicamente. exato. Né? Tá tudo certo, mas não assinou, a coisa Sim. pode melar realmente, né? Mas assim... basicamente o Cruzeiro falando que tem o acordo, talvez aí o outro lado não ficou muito satisfeito com essa história, pode até dar uma enrolada ali, mas no fim das contas pode se concretizar o que a gente acredita. Mas e o quanto pesa uma ida de Dudu pro Palmeiras, que já não estava contando com ele há um bom tempo também, mas, e o Palmeiras com essas outras perdas, vai precisar repor de alguma maneira, não? Eu acho que o ganho do Cruzeiro com o Dudu é maior do que a perda do Palmeiras, eu acho. As duas coisas são bem grandes, lógico, a perda, a saída de um ídolo, mas o Palmeiras, acho que com a questão financeira, com a venda dos jovens jogadores... dinheiro do Maurício, do Internacional do Internacional, então, de reposição, mas pro Cruzeiro o ganho que vai dar é muito grande, né? Um cara que chega para ser titular... Não sei. É um mercado do Cruzeiro que é condicionado por ter avançado direto para o mata-mata de Sul-Americana. Exato. Isso pro Cruzeiro é... Eu não sei, eu não tô no comando do Cruzeiro, não sou o Pedro Lourenço para saber, e acho que ele deve estar sabendo muito bem, mas chama atenção perfil agressivo até em valores altos. Claro. Não necessariamente de contratação em si, mas de salários, né? Um cara como o Dudu, como o Cássio, contratos longos. Jogadores não baratos. Exato. Então, assim, me chama atenção até o quanto que ficou a folha salarial do Cruzeiro, mas assim, que é um time que está sendo montado para... E aí que acho que pega também o torcedor do Palmeiras, porque não estou falando que agora o Cruzeiro já está rivalizando com todo mundo, mas ele dá uma mensagem muito clara que a intenção é de brigar com qualquer um no futebol brasileiro. Não sei se isso vai acontecer, acho que é muito precoce falar que o Cruzeiro vai daqui um ano, daqui até o fim do ano, já está de igual para igual com os principais. Acho que é muito cedo, não dá para fazer esse tipo de observação, mas o Cruzeiro está se colocando nessa situação. E daí pro torcedor do Palmeiras perder o Dudu para um time como esse que está pleiteando isso, acho que ainda dói um pouquinho mais. Como é que vocês acham que fica essa janela? Porque basicamente quando a gente fala de Palmeiras, Abel reclamando lá, de querendo jogador, a gente viu nas janelas anteriores muito dessa briga, entre aspas, entre Abel e Leila, assim, tem que trazer mais jogador, quero mais jogador. A base vindo muito forte, suprindo muitas necessidades ali, jogadores sendo negociados, mas é uma janela importante nesse processo nos últimos anos, né? Muito, assim, é um acerto Felipe Anderson, assim, de cara, claro que a gente vai depender de entrosamento, vai depender desse tempo, mas assim, é um baita jogador. É um acerto caso realmente venha o Maurício, não está no seu melhor momento no Internacional, mas é um jovem muito promissor, de seleção de base, que se encaixa muito no estilo de jogo do Palmeiras, pode gerar muito jogo para o Palmeiras, é uma peça importante. Agora, pro lado do Cruzeiro, não é que o Cruzeiro ele tá indo atrás de nomes para uma reformulação. Não, ele está reforçando o que já está bacana, porque o time do Cruzeiro já mostra um trabalho acontecendo. O Fico também do Matheus Pereira é um baita nome para o Cruzeiro, assim, é um jogador que está se destacando nível nacional no futebol brasileiro. Então, o Palmeiras ele se vale muito do que ele já tem, que já é muito bom. Acho que pontualmente ele melhora demais, mas ele perdeu peças muito importantes, né? E se confirmada essa do Dudu, é uma baixa sentida. Eu tenho certeza absoluta que o Abel fica furioso com essa história. É isso, tá aqui, ó, mandando um abraço aqui pra galera. Tem uma galera que tá uma arara com o Dudu e com o Palmeiras, e aí xinga a gente. Um abraço pra vocês todos. Estamos sempre... eu não tenho nada a ver com isso. Também eu não trabalho no Cruzeiro, não trabalho no Palmeiras, Também só falo de futebol. Você vai ganhar uma porcentagem aí? Você Nada, eu queria. Se ele ganha esses 2 milhões que o cara tá falando aqui, meu Deus do céu, queria um salário desse um ano inteiro. Ó, aqui o Rodrigo tá aqui com a gente, o Corneta Azul tá falando que é a gente que tá atrapalhando toda essa contratação. Imagina, se fosse indo do Palmeiras... Foi a bomba do sábado, né? Foi a bomba do sábado, né? E o destino seria justamente o Cruzeiro. Ex-time do Dudu, com formação pelo Cruzeiro e tudo mais, onde ele surge pro futebol. E aí tem todo um imbróglio envolvendo o Dudu, que seria uma cifra gigantesca de salário, um tempo de contrato bem alto, né? Mas essa história da contratação do Dudu tá gerando uma polêmica gigantesca, e inclusive muita gente querendo ouvir o Dudu oficialmente para saber se ele vai, se ele não vai, se já tá decidido. O que aconteceu? Lembrando que o Alexandre Matos é um cara que o Dudu conhece bastante, pela sua passagem totalmente como Palmeiras. Ô, Natália Ferrão, Dudu no Cruzeiro? A gente tá aguardando só a oficialização do Palmeiras, né? Tem que ter esse comunicado aí, mas
surpreendeu todo mundo. Mas o que mais surpreende? Do Neida. O que é? Do Neida foi mesmo. Do Neida. Mais surpreende? Dudu pela idade que tem de salário, tempo de contrato? Porque é um cara que tinha contrato num clube extremamente organizado financeiramente, um cara que acabou de voltar de lesão, na expectativa de voltar, inclusive ontem, no jogo de ontem não, né? Hoje é sábado, tô perdidíssima. Na quinta-feira ele pede para ficar junto com o elenco, até para se readaptar a essa questão de viagem, concentração. No caso, o Palmeiras não viajou, mas a questão da concentração. E aí, do nada, Dudu no Cruzeiro. O Cruzeiro já dava sinais de que viria forte para a janela de transferência do meio do ano, já dava essa ação, né? Já tinha algumas ações. O Alexandre Matos é um cara muito forte quando a gente vai falar de janela, contratação, influência, em conseguir trazer jogadores. Me surpreende muito mais por essa questão que eu disse, de um Dudu que está voltando de lesão, que é ídolo no Palmeiras e que ainda tinha contrato vigente, um dos maiores salários, do que propriamente a ação do Cruzeiro. O Cruzeiro está no papel dele. O Cruzeiro vem de uma nova gestão e traz o Alexandre Matos. Essa nova gestão, querendo mostrar trabalho, sim, e com um belo poderio financeiro também, sim, né, por conta do dono, faz o quê? E a partir do momento que traz o Alexandre Matos, já sabe que é isso, né? Dá um sinal verde aqui, meu filho, vai embora pro mercado. Mas assim, o anúncio, a postagem do Cruzeiro é de que há um acordo com o Palmeiras e com o Dudu pela contratação. Não de que está fechado o contrato apresentando o Dudu. Então, assim, é um ponto, porque é claro que a gente não sabe ali bastidores, né, necessariamente ali dessa negociação, do que se já tem algo assinado, não tem algo assinado. Será que diante de toda essa repercussão as coisas podem mudar um pouquinho o rumo da história? Porque assim, o anúncio é que há um acordo e que não está fechado. Isso aconteceu com o Cássio também, isso aconteceu com o Caio Jorge também, né? O Cruzeiro anuncia que chegou a um acordo, mas não necessariamente que contratou de fato. Com os outros dois as coisas aconteceram. O Cássio se apresentou depois, fechou o contrato, o Caio Jorge é a mesma coisa. Com o Dudu pode acontecer. Mas eu não sei, assim, porque ele fez uma postagem muito emocionante, né? Depois do jogo agora contra o Vasco, em que ele fica no banco de reservas, poderia ser o retorno dele, mas ainda não se sente tão confortável. Agradeceu muito o apoio da torcida. E dessa maneira, esse impacto, assim, não é o melhor jeito de você sair, né? Mas tá me causando uma estranheza, até um espanto, que assim, o Cássio já saiu do jeito que saiu, a torcida corintiana já crucificando o ídolo. Aí agora parece que vai acontecer a mesma coisa com outro ídolo de um outro clube, que é o Palmeiras também. É uma demonstração de força do Cruzeiro no mercado, né? Mais do que a qualidade dos jogadores, o tamanho deles e mostrando no mercado interno, para um clube que passou de jogar a segunda divisão por algum tempo, de voltar agora e teve dificuldade no ano passado. Então acho que é uma mensagem que passa. O que me chama a atenção é o Palmeiras liberar, assim, para um concorrente direto. Lógico que tem que respeitar a vontade do atleta, ainda mais por toda a história que ele representa, mas eu não consigo imaginar que o Palmeiras liberaria sem que de repente não tivesse enxergasse que era uma oportunidade boa, de repente que o Dudu, não sei, no treinamento não tivesse no mesmo nível de antes. Isso eu estou especulando, tá? Não estou falando que está acontecendo. Ou uma proposta financeiramente vantajosa. Porque, assim, a diretoria do Palmeiras, ela é muito profissional, né? Ela tem se notabilizado por grandes negócios feitos e aí vai além da paixão de um dos grandes ídolos da história do clube. Então, acho que tem alguma coisa deve ter motivado a figura do Abel, né? Exato. O Abel exato. E ainda mais... É um cara que aceita, de fato, assim, E né? ainda no momento, acho que a gente já falou do Bruno Rodrigues, que machucou 2 vezes. O momento que o Endrick está indo embora, ok, não é a mesma posição, mas é uma referência técnica assim, né? e de liderança. Mas o Guilherme. Então me chama a atenção que deve ter tido alguma coisa, assim, ou de uma queda de desempenho ali avaliando, ou uma questão que financeiramente valeu muito a pena para o Palmeiras, porque eu não acredito que o Palmeiras abriria a mão simplesmente porque a vontade do jogador, embora tenha que ser respeitada por tudo que o Dudu represente. Então acho que esse é um ponto também que eu gostaria de ouvir, de saber o que motivou o Palmeiras a liberar, no caso, para o Dudu ir para o Cruzeiro. O torcedor fica meio uma arara, principalmente os palmeirenses, porque a questão assim, mas ele ganha o salário que tem. Por exemplo, o Gil Harvard está falando aqui, o cara fica 10 meses parado, recebendo aquele, bota 2 milhões por mês, é um dos maiores salários do futebol brasileiro, com certeza, né? Aí ele sai do Palmeiras, pelo amor de Deus, ele é lá de Cotia, um abraço pra você, Gil. O que causa uma indignação, talvez, na maioria da população, que não ganha nem 2 milhões. A maioria da população, um salário mínimo, basicamente. E aí vem um cara que ganha 2 milhões saindo de um clube que ele é pra ganhar mais. Então, aí tem um ponto, né? É muito...
é muito tênue a avaliação, porque, vamos lá, o Dom que ele fala da questão do Palmeiras facilitar pela vontade do jogador, mas ele tem um contrato vigente. Sim. Então ele tem um contrato também a cumprir. Só que a gente está falando de uma transação ali, de um negócio em que o cara se vê no final da carreira, ele está mais pro final da carreira do que no começo de carreira. E qual a oportunidade de fazer um tipo de contrato que talvez ele não tenha mais? Na teoria... E para ganhar ainda mais do que ele está ganhando. 4, então, podendo pro cara ser 5, que tá, pro cara de 32 anos não é 32 comum. anos isso não é comum, tipo esse movimento de mercado não é comum. Então eu entendo a paixão do torcedor de ficar muito bravo. Natural, o torcedor o cara é ídolo. Exato, totalmente passional. Natural. Só que ele tá vendo a coisa como uma questão de negócio. Se é que se é que vai ter a confirmação, né? Tem que pensar. A gente já falou aqui, já apontou. Tem que esperar o lado do Palmeiras, o próprio Dudu se manifestar. Talvez tenha tido um pouco de ansiedade ali o Cruzeiro para anunciar, né? Para jogar logo essa informação. Mas é uma oportunidade que para ele com 32 anos é difícil e talvez seja a única. E que o Palmeiras não ofereceria, né? Torcedor do Verdão, é isso aí. A informação de que chega aí que o Dudu ainda não oficializou, né? Se ele quer continuar ou não ainda no Verdão, né? O que se sabe, pessoal, que o Cruzeiro, né, se manifestou interesse aí do Palmeiras e agora se o Dudu não assinar que está de acordo aí com essa negociação, não vai ser oficializado. Eu torço que o Dudu não aceite, né, essa negociação aí com o Cruzeiro, né? Sabemos que ele é um dos maiores, o maior ídolo que tem ainda no Palmeiras, né, pessoal? E, sem dúvida alguma, a diretoria está deixando a desejar nesse ponto, né? Está vendendo algumas joias, pessoal, e trazendo um reforço aí que não que pode desconfiar assim, né? Não tem aquelas promessas todas como se tivesse, no caso do Hendrick, né? Do Estevão, e dessa forma aí a diretoria está pecando aí de desfazer esses jogadores, né, pessoal? O único que poderia agora permanecer no clube seria o Dudu, e vem sair informação de que pode ser negociado, não agradou a torcida aí, né, pessoal? Deixa aqui sua participação se vocês querem sair do Dudu ou a permanência, né? Pessoal, o Verdão aí tem um jogo aí depois da manhã, e a diretoria precisa vir a público aí para dar resposta aí sobre esses questionamentos aí, um anseio da torcida, né, sobre essa negociação aí com o Dudu, né? Pegou todo de surpresa, ninguém estava esperando, pessoal, de uma hora para outra, se fosse algo que já tivesse especulado antes, né? Que o Dudu talvez não ficaria no Palmeiras, até que a torcida não receberia tanto baque assim, né? Mas de uma hora para outra foi um banho de água fria aí no ditado popular, mas é pura verdade, né? A torcida aí não estava aguardando essa negociação aí do Dudu com o Cruzeiro, né? Deixa aqui sua participação para que a diretoria possa vendo seu comentário, né? Que vocês não aceitem aí, né, a saída do Dudu. Deixe aqui seu feedback. Pessoal, quero agradecer a todos vocês. Se é novo aqui no canal, sabe que aqui você está no canal que tem as maiores informações. A gente sempre posta aqui conteúdo de qualidade, conteúdo atualizado. Então, ative o sininho para que o YouTube entregue para vocês novos vídeos. E também, pessoal, não esqueça, né, de valorizar nosso trabalho com o seu like aí. Fui e até novamente aí com mais informações atualizadas do Palmeiras.